Bom dia a todos que acompanham o Hora Geral, abrindo a programação da Santa Cecília TV. Mais uma edição do Hora Geral aqui pelo canal 13 da NET, canal 52 UHF. Hoje é segunda-feira, 30 de maio de 2016. Hoje é comemorado o Dia do Geólogo. E para você que queira, através do site euestoucomvocê.com.br, você pode acessar, assistir a todos os programas, as edições do Hora Geral, aonde quer que você esteja. Seja aqui da Baixada Santista, seja em outro estado, seja em outro país, convide os amigos para poder acompanhar a melhor programação e todas as notícias diárias aqui no Hora Geral. Através do e-mail horageral@euestoucomvocê.com.br, você pode também mandar sugestões, críticas e fazer perguntas aos nossos convidados. Através do 3041-6777, você também pode participar. Hoje nós vamos falar a respeito da segurança aqui na nossa região. Teremos o nosso comentarista de segurança pública, o tão conhecido Abissair Rocha, estará conosco daqui a pouco aqui nos estúdios da Santa Cecília TV. Através do 981-387000, você também pode mandar perguntas, mandar imagens de algum acontecimento aí no seu bairro, aí na sua cidade, não é? E aí, obviamente, peço para que você não se esqueça, pois toda a equipe do Hora Geral está com você, não é? Agora, a primeira nota desta segunda-feira, dia 30 de maio, é que nasceu o Ricardo. A mamãe e o papai Fred estão felizes e querem compartilhar esse momento com os telespectadores do Hora Geral. Portanto, felicidades, muita saúde, muita paz, muito sucesso ao Ricardo, que veio ao mundo nos trazendo muita felicidade. Aí estão as imagens do recém-nascido, ele que na semana passada veio estar junto conosco, um bebê enorme, né? Muito saudável. Parabéns ao Ricardo e toda a família que trazendo felicidade aqui para a cidade de Santos também, não é? E ontem foi uma caminhada a partir ali da Praça das Bandeiras, no Gonzaga, onde muitas pessoas receberam folhetos explicativos. Trata-se do Maio Verde, mês de combate à doença celíaca. O mês é instituído por meio de um decreto legislativo apresentado pelo vereador Douglas Gonçalves. A doença celíaca é causada pela intolerância ao glúten e lactose, fazendo com que o celíaco esteja sempre em dieta constante. Inclusive, eu pedi até para a família poder focar, eu estou com a fita verde, que é o símbolo desse mês, mês de maio, né, o mês verde, em comemoração aí a esse mês instituído aí pelo vereador Douglas Gonçalves, ele que vem trabalhando muito pela cidade de Santos. O Leonardo Dias está indignado com o descaso da prefeitura com o Marapé. Ele mandou fotos pelo WhatsApp do Hora Geral, através do 981-387000, não é? Ele mandou fotos aí desses problemas que existem ali no bairro do Marapé, não é? O calçamento ali das principais vias, olha, o bueiro aí quebrado, as calçadas trazendo transtornos a toda a população, muitas erosões, prejudicando o ir e vir aí das pessoas. E aí, nesse caso, a produção do Hora Geral vai entrar em contato com a prefeitura para que nós tenhamos aí uma noção de quando serão realizadas, não é, os consertos, para que traga um pouco mais de tranquilidade aos pedestres ali da área do Marapé. É realmente um absurdo, árvore ali no meio da calçada, não é? Esse buraco aí, por exemplo, é um dos exemplos que o telespectador nos enviou através do 981-387000, divulgando aos telespectadores do Hora Geral os problemas causados pela falta de manutenção. Muitas vezes a falta de manutenção, a falta de logística, não é, por parte aí dos administradores, trazem esses problemas. E aí o Hora Geral, obviamente, vai entrar em contato com o setor competente para que a gente possa, obviamente, responder aos telespectadores. Vamos agora conhecer as manchetes dessa segunda-feira aqui, é Informação Total. São as manchetes dos principais jornais. Confira. Primeira manchete, a Folha de São Paulo, Dersa aceita custo maior de obra só com laudo da OAS. É um aditivo acatado aí por empresas ligadas ao governo de São Paulo, que eleva em 290%
o preço de serviços em terreno do Rodoanel Norte, não é? Tivemos aí a audiência especial para as vítimas jovens que se espalham aí no Brasil. A polícia do Rio põe delegada para apurar o estupro, que é aquela jovem de 16 anos que lamentavelmente virou notícia nas principais manchetes dos jornais, não só do Brasil, mas como do mundo, e que inclusive logo mais estaremos falando a respeito desses assuntos, não é? Tivemos aí vários acidentes, inclusive de trânsito, nesse final de semana prolongado. O Abissair Rocha estará conosco para a gente poder fazer alguns comentários, não é? E vou pedir deixa eu tentar abaixar aqui a tela para que a gente possa ter mais detalhes. O DERSA aceita custo maior de obras só com laudo da OAS. Migrantes que se afogaram podem ser mais de 700, informa aí o noticiário. Vamos agora ao principal jornal, o outro jornal, o Estado de São Paulo. Congresso só apoia pacote de Temer com alterações. Montadoras podem acelerar demissões. Ministro da Transparência critica a Lava Jato em áudio. Esses áudios também estão dando o que falar, não é? A cada dia o noticiário informa, divulgando aos telespectadores os bastidores das notícias políticas, e o que mais chama a atenção é a tristeza que nos causa, porque lamentavelmente nós é que acabamos, de certa forma, pondo esses indivíduos no poder. Congresso só apoia o pacote de Temer com alterações, conforme já falei. Ministro da Transparência critica a Lava Jato em áudio. Filho de Temer tem 2 milhões de reais em imóveis. A Polícia do Rio troca a delegacia que investiga o estupro coletivo. Parada Gay tem ato antigoverno, quer dizer, qualquer ato público acaba envolvendo o governo, não tem outro jeito, não é? E aí vamos agora para o jornal A Tribuna, que é o jornal aqui da nossa região. BOs mostram que roubos são rotina nas estradas, não é? O jornal A Tribuna fez um levantamento de ocorrências no primeiro DP da cidade de Cubatão. O vereador pede aval prévia da prefeitura. Temos aí o fórum que debate o meio ambiente. Tivemos também no final de semana a virada cultural, a Maria Gadu aí nessa imagem tirada na Praça Mauá, onde foi o palco principal dos principais eventos. A Parada do Orgulho LGBT tem protestos. Vamos agora, o Santos perdeu para o Inter nos últimos minutos, não é? Está aí a imagem do jogo. A região tem 2 casos de estupro no final de semana, segundo a fonte aí da coluna da polícia, do jornal A Tribuna. A prefeitura lança hoje o edital do aeroporto, isso em Guarujá, não é? A Câmara de Mongaguá abre inscrições, quer dizer, fique atento. Enfim, vamos ao Diário do Litoral? Vamos ao Diário do Litoral. A seleção brasileira bate o Panamá em confronto morno. Isso foi ontem à noite, por volta das 10 horas, onde fez com que muitos telespectadores, ao invés de descansar para poder iniciar uma nova semana, acabou acompanhando esse amistoso que aconteceu na noite de ontem. O Santos perdeu para o Inter e encerrou a sequência em casa. Pedreiro concursado apela à justiça para trabalhar na Prodesan. Não é? O São Paulo bateu o Palmeiras no Morumbi. Sindicalista tem que ter visão social, diz o Nogueira. É uma coluna conhecida como Papo com o Sindicalista, que aí trouxe uma entrevista com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Aquaviários do Porto de Santos, o Francisco Nogueira. Ele falou sobre os desafios da categoria, os motivos que o levaram a criar a Fundação Setaporte e o trabalho desenvolvido pela entidade, presidente desde o ano de 2003. Pois é, isso tudo você vai acompanhar na edição de hoje do Jornal Diário do Litoral. E aí temos aí o hospital tenta reduzir o déficit, isso lá em Guarujá, no Hospital Santo Amaro. Vamos ao Jornal da Hora? Quem paga a conta? Uma imagem que fizeram ali diante do Hospital dos Estivadores, na Conselheiro Nébias, não é? O complexo hospitalar dos Estivadores, que deve entrar em funcionamento até o fim do ano, será fundamental para minimizar os problemas na área de saúde na região. Mas, para que opere em sua plenitude, serão necessários 10 milhões de reais por mês e a Prefeitura de Santos afirma não ter essa quantia para dar o início aos trabalhos no Hospital dos Estivadores.
Vozes poderosas na virada cultural, conforme já falei, um assunto muito sério, é uma outra coluna, tem uma experiência olímpica feita pelo Zuleika Rolo, de 90 anos, que é uma das escolhidas para conduzir a tocha olímpica em sua passagem por Santos. Boc News, temos o Boc News nesta segunda-feira, mortes no asfalto. Enquanto a média do número de acidentes fatais no estado de São Paulo no primeiro quadrimestre caiu 5,4% em Santos, ela cresceu 73%. Foram 19 mortes de janeiro a abril contra 11 no mesmo período do ano passado. Maio nem encerrou, mas o total de vítimas já supera o mesmo mês de 2015. É um dos fatos também que nós vamos comentar com a Abissair Rocha. Temos aí os eventos referentes à virada cultural que ocorreu nesse final de semana, não é? E temos também o Expresso Popular. Perigo continua nas estradas de Cubatão. Esse fato, volto a ressaltar, chamou muita atenção da mídia da região, de maneira nacional e internacional. E nós vamos falar sobre esse assunto que é referente ao jovem de 17 anos que acabou perdendo a vida dormindo enquanto vinha de São Paulo em direção à Baixada Santista para poder passar o final de semana com a sua família, com os tios, enfim, mas lamentavelmente acabou perdendo a vida na estrada próxima a Cubatão. Segundo o levantamento, de cada 6 ocorrências, uma acontece nas rodovias que cruzam a cidade. O peixe não se vira nos 30 e para nos 29. As manchetes do Expresso Popular realmente são muito criativas, né? Tivemos aí a 20ª parada gay, que deixou a Avenida Paulista bem mais colorida, né? A Letícia Spiller mostra as curvas perfeitas aos 42 anos. Enfim, essas são as principais manchetes dos jornais desta segunda-feira, que nós, obviamente, informamos a você, telespectador do Hora Geral. Vamos a mais informações? Acidente na perimetral sentido Ponta da Praia em Santos na noite de sábado. Segundo informações da Companhia de Engenharia de Tráfego de Santos, o carro bateu em um poste de iluminação antes de capotar várias vezes e acabou atingindo um caminhão. 5 pessoas estavam dentro desse veículo. Todas foram socorridas. 3 foram liberadas com ferimentos leves e 2 pessoas permanecem internadas com ferimentos moderados. Com base no relato de várias testemunhas, setor de inteligência da Polícia Civil da região da Baixada Santista divulgaram aí um retrato falado de um dos suspeitos de estar envolvido no ataque aos veículos na rodovia dos Imigrantes na noite da última quinta-feira, em Cubatão. Um jovem de 17 anos foi morto após ser atingido por uma das pedras jogadas pelos criminosos. Esse jovem, infelizmente, acabou perdendo a vida, conforme já falei inicialmente. É um jovem que veio de São Paulo para poder passar o final de semana aqui com alguns familiares, mas ali na altura da cidade de Cubatão acabou o veículo no qual ele estava sendo transportado, acabou sendo atingido por uma pedra. Segundo informações, esse jovem estava dormindo no momento em que acabou sendo atingido e ele acabou sendo encaminhado ao hospital de Cubatão, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e acabou perdendo a vida. Já foi, inclusive, enterrado nesse final de semana na cidade natal. Os familiares, obviamente, muito descontentes, não é? Porque você sai de casa com aquela intenção, num feriado prolongado, vamos para a praia, vamos curtir vamos sair dessa rotina, não é? Nossa, aqui de São Paulo, mas infelizmente acabam encontrando a morte, porque as estradas realmente deixam a desejar em termos de segurança, paga-se um valor absurdo no pedágio, um dos pedágios mais caros, se não for o único, do país, R$ 23,00, o que, infelizmente, a pessoa que paga R$ 23,00 espera ter um mínimo de segurança, e no caso, não há segurança. As câmeras de monitoramento resolvem? Aí falta iluminação nessas vias? Depois a gente vai saber vamos saber o comentário, né, a opinião do comentarista de segurança pública, Abissair Rocha. Em nome de Plano de Saúde Santa Casa de Santos, o melhor atendimento em plano de saúde, vamos ver agora qual é a movimentação nas estradas. Tráfego lento no sistema Anchieta Imigrantes, a operação é o esquema 5x5.
Na Cônego Domênico Rangoni e na Padre Manuel da Nóbrega, o trânsito segue normal. Já as balsas, Travessia Santos e Guarujá operam com 7 embarcações. Guarujá-Bertioga operam com 6 embarcações. São Sebastião e Ilhabela opera com 3 embarcações, portanto, tranquilo, né? Segundo informações aí do Dersa. E as placas com finais 1 e 2 são proibidos de circular na capital paulista entre as 7 e as 10 da manhã e as 5 da tarde e às 8 da noite. Vamos saber agora como é que vai ficar a previsão do tempo para essa segunda-feira. Todo mundo deve estar curioso. Vamos saber agora. A previsão para esta segunda-feira é de sol com aumentos de nuvens, possíveis pancadas de chuva à tarde e à noite. Os termômetros em Santos marcam a mínima de 19 graus e a máxima de 29. E o convidado de hoje, conforme já mencionei no início do programa, é o nosso amigo tão conhecido, uma figura muito conhecida aqui na nossa região. Ele é jornalista, ele é radialista, comentarista de segurança pública, Abissair Rocha. Ele estará conosco aqui nos estúdios da Santa Cecília TV para falar desta insegurança pública aqui na nossa região. E agora nós vamos conhecer um pouco mais de esporte. A Portuguesa Santista venceu mais uma e assume a liderança do grupo 4. Já o Jabaquara Atlético Clube perdeu e fica na penúltima colocação do grupo, só o que foi igual foi o placar de 3-1. A Briosa venceu o Guarulhos como visitante e Leão da Caneleira perdeu para o Mantiqueira em casa. Infelizmente, os times aqui da nossa região não tiveram um bom resultado nesse final de semana, não é? E o telespectador Armando Lima da Silva mandou para nós aqui, para a produção pelo WhatsApp, o 981387000, não é? Que bandidos armados invadiram um estabelecimento em São Vicente, roubaram e atiraram covardemente em um cliente. Qualquer novidade, qualquer informação por parte da população é só denunciar através do 181 ou através do 190, que é uma ligação direta que você tem com a Polícia Militar. E o munícipe diz: essa quadrilha está aterrorizando a cidade. São Vicente está um verdadeiro caos. Ele diz que os moradores não aguentam mais. Isso não é só em São Vicente, infelizmente, é em toda a nossa região. São índices que mostram, não sou eu que estou dizendo. O fato é que a violência está muito grande aqui na nossa região. E para falar dessa insegurança, nada melhor do que trazer aos estúdios da Santa Cecília TV, aqui no Hora Geral, o nosso amigo, companheiro Abissair Rocha, que gentilmente nos atendeu. Como vai? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Fausto. Muito prazer Tudo em tê-lo bem. conosco aqui no Hora Geral. Prazer é meu. Rocha, nós tivemos aí um final de semana prolongado e o que chama muita atenção é que foi mais um final de semana aterrorizante para toda a população, envolvendo turistas e sim, obviamente, os moradores aqui da nossa cidade. Qual é a visão que você tem como jornalista, radialista, trabalhou há anos falando sobre essa insegurança? Qual é a tua visão desse final de semana prolongado, já que tivemos acidentes de trânsito, tivemos aí roubo na Zona Noroeste? Enfim, eu gostaria que você desse um panorama de como foi esse final de semana, na sua opinião. Olha, Balsi, a situação é muito complicada. Complicada porque quando se fala em segurança, pensa-se apenas na polícia. E não é só a polícia que cuida dessa parte da segurança. O que nós vemos aí, a primeira coisa que teria que acontecer era exatamente acabar com essa impunidade. É a impunidade que dá a esses bandidos esta tranquilidade de agirem em plena luz do dia. Se a pessoa que mora em São Paulo hoje, para descer para a Baixada Santista, vai pensar 3, 4 vezes, ainda mais trazendo a família, ninguém sabe o que vai acontecer. Fizeram aquele muro ali com 3 metros de altura, maravilha, ali naquele pedaço não acontece nada. Mas acabou o muro, os marginais estão lá, estão atacando. O que nós vimos nesse final de semana foi um terror. Aqueles carros sendo apedrejados, os passageiros atacados, pessoas gritando, pessoas sofrendo, motorista dirigindo o carro todo quebrado para não parar naquele local. Eu acho que isso aí só tem jeito na rodovia, com a volta, não sei se saiu, mas nunca mais eu vi o TOR. O TOR é a Polícia Rodoviária
Uma espécie militar, de tático, né? É, Seria o um tático, fazendo aquele percurso ali. Também um trabalho de inteligência da Polícia Civil, porque sabe onde vão atacar, para onde eles correm. Então tem que armar ali um esquema de pegar esse pessoal. Você vê, 8, 10, a maioria menor de idade, menor pode tudo, né? E eu vejo a coisa com muita preocupação. Os assaltos que acontecem, Santos, São Vicente, Praia Grande, a invasão de residências, acabou totalmente a segurança. E qual é a solução, você vai perguntar? Sinceramente, eu não sei. Não sabe? Não, eu não vejo como. Não é possível ter um policial em cada esquina. Essa é que é a verdade. Então, aquelas cenas tão comuns antigamente, quando as famílias colocavam as cadeiras nas portas, os vizinhos batendo papo, conversando, né, jogando conversa fora, isso acabou. Infelizmente não Agora existe mais. as famílias estão trancafiadas em casa. É a porta reforçada, é grade de ferro nas janelas, porque ninguém quer correr o risco. Você tocou num ponto importante, Rocha. Um dos pontos importantes que você mencionou são esses muros que foram realmente erguidos ali nas proximidades dos locais mais populosos. Vamos dizer que ali seria um trânsito de pedestre, existem as passarelas, que isso também, de certa forma, intimidou aquela travessia de pedestres no meio da rodovia, enfim. Mas não intimidou a ação dos bandidos, não é? 3 metros de altura no muro, como você mesmo falou. Eles não pulam, mas vão para onde Eles não tem vão onde muro. não tem mais muro, quer dizer, não houve uma sequência ali das obras para que pudesse realmente trazer uma situação de tranquilidade aos motoristas que ali transitam, não é? Tivemos aí, nesse final de semana, esse jovem de 17 anos que, infelizmente, acabou perdendo a vida, não é? Foi noticiado isso em todo o país. Infelizmente, um jovem promissor, a família não é para menos extremamente triste com a perda, e aí a gente pergunta, as pessoas que vêm de fora para a nossa região, quer dizer, eles agora chegam para o local de origem, chegam para a família, para os amigos, e falam, ó, não vai para a Baixada, porque lá é perigoso. Não tem jeito da gente curtir. E a região perde com isso. A região perde e perde muito com isso. Agora, nós estamos aí às vésperas da maior competição do mundo, que são as Olimpíadas. E é nesse momento que você vê esse clamor público, que começou com o caso dessa garota no Rio de Janeiro, esse clamor que movimentou a imprensa do mundo inteiro, até a ONU está cobrando da polícia brasileira uma solução para esse caso. Então, é essa imagem que nós estamos passando lá fora. E o que se faz? No Rio, eu acho que começou tudo errado, né? Porque se o delegado já tinha os autores, não do estupro, mas talvez daqueles que fizeram as fotos e postaram nas redes sociais, esses elementos já eram para estar presos. Porque se eles não participaram do estupro, eles cometeram um outro crime, que é colocar aquelas fotos, fotografar e colocar nas redes sociais. Divulgação. Então já podia começar por aí. Mas o que nós vimos ontem na televisão foi o elemento que colocou aquelas fotos, saiu da delegacia rindo, acenando. Ele se sentiu ali um popstar. Então, aí o que é isso? É impunidade. Enquanto houver impunidade, o bandido vai continuar atacando. Ele não tem medo de nada. Essa jovem também virou notícia em todo o mundo. O mundo inteiro Isso falou sobre repercutiu isso. Mundialmente. Uma jovem de 16 anos que acabou sendo estuprada por cerca de 33 jovens, não é? E que isso nos traz uma tristeza muito grande, embora ela já confirme morar no mesmo bairro, na mesma favela, ou não na mesma diminui a comunidade. violência de que ela foi vítima. Exatamente. Então, assim, existe essa polêmica nas redes sociais também, Rocha, que eu gostaria que você enfatizasse, que é um problema diário, não é? O que você, na tua opinião, tem a dizer sobre, sobre as redes sociais, que acabam divulgando cenas como essas que foram divulgadas do estupro, o maltratamento, a forma com que as pessoas se dirigem com outras através das redes sociais? Qual é a tua visão? As redes sociais prestam inestimáveis serviços, mas também servem a esses propósitos, né? Agora, voltando a esse caso aí, que é o caso do momento,
Se aquele rapaz não participou do estupro, ele estava lá. Ele fez as fotos e colocou as fotos na internet. Então, isso por si só já era para ele ficar. O delegado podia pedir a prisão temporária dele por 5 dias para ter tempo de averiguar melhor os fatos. Mas o que o delegado disse? Nós não temos provas. Até prova em contrário, a prova principal é a vítima. Sim. E a vítima está lá. Se ela sabe quem foi, se ela reconhece, precisa conversar com ela. Ontem ela deu uma declaração que o delegado tentou intimidá-la na delegacia, dizendo, realmente aconteceu estupro? Vê lá. Então, é um absurdo. É um absurdo, porém, se as redes sociais não existissem, talvez as pessoas não ficassem sabendo dessa atrocidade que aconteceu com essa garota, por exemplo. Porque foi através dessas imagens que a polícia teve contato com o assunto, começou Chegou até o elemento que fez as fotos, que Exato. colocou na internet. Exatamente. E ele saiu da delegacia ontem rindo, acenando para os jornalistas, que ele estava se sentindo ali um verdadeiro cara George de pau. Clooney, né? É verdade, é verdade. Bom, para você que chegou agora aqui no Hora Geral, nós estamos conversando com Abissair Rocha, ele que é comentarista de segurança pública, jornalista, radialista, uma figura muito conhecida na nossa região e que veio, obviamente, dar a sua opinião, ou palpitar aí a respeito desses fatos que aconteceram nesse final de semana prolongado, não só aqui na região, mas em todo o Brasil, já que envolve essa garota de 16 anos, que é do Rio de Janeiro, esse jovem que é de São Paulo, de 17 anos, que acabou perdendo a sua vida em Cubatão. Rocha, nós temos, inclusive, o Hora Geral, ele tem participado mensalmente das coletivas que a Polícia Civil acaba realizando devido às operações que vêm ocorrendo de forma muito positiva. Eu digo isso porque a Hora Geral está sempre em contato com o Dr. Marcelo, com o Dr. Manuel Gatto Neto, ele que, na verdade, encabeça aí toda essa operação e que faz questão com que a população fique a par de todos os trabalhos realizados envolvendo tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar. E eu gostaria de saber a sua opinião referente a essas operações que a Polícia Civil vem apresentando aqui na nossa região. Olha, na minha visão, ainda não é o ideal, mas é o melhor que nós temos em termos de segurança. Pena que essas operações não possam ser feitas com maior frequência. Mas você vê que quando elas acontecem, sempre trazem bons resultados, né? E uma outra coisa, independente das pessoas que são presas, armas apreendidas, drogas apreendidas, fica também um legado. O legado de que a polícia está agindo e a polícia está tentando fazer o seu trabalho, a população começa a acreditar um pouco mais e o marginal já começa a pensar 2 vezes, mas como eu te falei, essa operação acontece a cada 15 dias, às vezes a cada mês, então não é o suficiente, mas é o melhor que a polícia local poderia fazer para melhorar a segurança da região. Uma coisa que intriga, Rocha, que eu gostaria até de voltar um pouco a esse assunto, é referente a esses muros de 3 metros que foram construídos até um certo ponto aí nas rodovias que fazem parte da Ecovias, não é? Que é a Ecovias que administra, e nesse caso, no final desse muro, infelizmente, onde houve a ação dos criminosos. Nós pagamos ali na Imigrantes R$23 para poder retornar à Baixada Santista. Esse jovem não foi diferente, acabou pagando os R$23 no pedágio e acabou perdendo a vida. E aí, na sua ótica, qual seria o sistema, qual seria a forma de fazer com que evitasse esse tipo de constrangimento com esses turistas que vêm na intenção de curtir os seus finais de semana com família ou até mesmo para conhecer a nossa região e que acabam sendo vítimas muitas vezes fatais? Eu acho que, para começar, tolerância zero. A polícia tem o seu setor de inteligência. Sabe que nos finais de semana, principalmente finais de semana prolongado, muita gente desce pela Anchieta, pela Imigrantes, em busca de lazer aqui na região. Então eu acho que a polícia deve fazer um trabalho de inteligência e, nesses momentos, fazer um trabalho em toda essa região
principalmente na descida da Serra, que já pega um pedaço de São Bernardo, um pedaço de Cubatão, sabe que os caras agem ali, sabe para onde eles vão correr. Então tem que montar um esquema que permita. Ali eu posso te garantir o seguinte, quando a polícia pegar uma quadrilha, aqui uma quadrilha de 20, 30 pessoas, quando pegar uma quadrilha, aí vai diminuir, porque são sempre os mesmos. São sempre os mesmos. E olha, pelo menos 50% é menor de idade, que é o que pode tudo, né? Então acho que tem que haver um esquema montado. Olha, vamos ter o final de semana prolongado, vamos então planejar. Então a Polícia Civil fazer quase um tipo dessa operação que é feita junto às rodovias. Tem a Manuel da Nóbrega, tem a Imigrantes, tem a Anchieta, e os locais onde eles atacam mais, os marginais agem mais, é aí que a polícia tem que concentrar todo o esforço dela para botar essa turma na cadeia. É cadeia, porque matar um garoto, como aconteceu esse final de semana, e quantos outros foram mortos da mesma forma? Sim, desde o início do ano, inclusive, existe aí um balanço de que cerca de 5 ou 6 pessoas também acabaram sendo vítimas fatais. Quando não é ali, nesse local. É na Manuel da Nóbrega, né? Sim. Então, sei lá, tem que haver uma... E o sistema de monitoramento, Rocha, você acha que realmente intimida, de certa forma, alguma ação criminosa? Eu acho que intimida mais o motorista, que ele tem medo de ser flagrado em alguma infração, ou o pneu careca, ou o carro não está em boas condições. Porque, na verdade, às vezes que eu passei por ali, foram muitas, você vê uma viatura da Polícia Rodoviária parada e os guardas olhando os carros que estão passando e mandam encostar e faz uma checagem, né, e multa por alguma infração qualquer, mas não tem ali aquela polícia preparada para agir em caso de assalto. Porque com viatura ali não é possível perseguir o marginal, porque o trânsito está pela pista central. De moto, a Rotan trabalhava de moto, e ali seria mais fácil de moto, pelo acostamento, fazer o policiamento no vai e vem para dar mais segurança para os motoristas. Inclusive a Polícia Rodoviária informou que existiam viaturas no momento das ações criminosas ali no local, mas que estavam num outro ponto onde, segundo eles, havia uma outra ocorrência. Então, a partir dessa informação, tinha uma viatura no trecho. Uma viatura. Eu sei que não tem equipes em quantidade suficiente para policiar toda aquela região, mas então teria que mudar o esquema. Ao invés de uma viatura parada, uma viatura 4 rodas, vamos botar uma de 2 rodas. Vamos circular ali pelo acostamento. A moto circula pelo acostamento. Ou faz isso... Ou então param de vir para cá. Cada vez vai diminuir mais o número de turistas na região, porque eles vêm em busca de lazer, de tranquilidade, de paz, e são vítimas dessa barbárie toda. Bom, convidado de hoje é o Abissair Rocha, ele que está aqui para poder comentar sobre os fatos, o que envolve a segurança pública, não é? E um outro fato também que chamou a atenção, uma panificadora na Zona Noroeste, ali na Jovino de Melo, em 5 meses foi alvo de assaltantes. Exatamente. 6 assaltos em 5 meses, Rocha. A Zona Noroeste tem uma companhia da PM, cuja sede fica na Avenida Nossa Senhora de Fátima. Mas a Zona Noroeste é maior do que muitas cidades do interior, né? Se não me engano, são 12 bairros que compõem a Zona Noroeste. E o 5º distrito é um distrito que, a exemplo dos demais, não tem um efetivo à altura, né? Porque é um distrito que tem uma cadeia anexa, tem que ter uma segurança presente sempre ali. Não sobra equipes para vasculhar aquela região. A PM, por sua vez, também não tem equipes em quantidade suficiente para patrulhar a Zona Noroeste, que é muito grande. É muito grande. Então fica o morador de lá à mercê, né? À mercê da sorte, à mercê da proteção divina. Essa é que é a realidade. E é aquela história, não é? O comerciante acaba ficando tão frustrado com essas ações criminosas... Existe. Que aí vem aquela história de que vou arrear as portas e vou me mudar daqui. Porque o bandido é o sócio majoritário da firma. Verdade. Vai lá, não gasta nada e pega o dinheiro de volta.
Essa é a realidade. Existe, inclusive, saiu esse final de semana nos jornais, de que existe uma pesquisa ali na área da Zona Noroeste, de que é um dos bairros que mais atuam em âmbito criminal ali. Muitos crimes estão ocorrendo ali na Zona Noroeste, nos bairros ali adjacentes da Zona Noroeste. Segundo a Polícia Militar, existe aí, no caso, um efetivo apropriado para o bairro, mas não é o que mostra, porque diariamente a gente vê notícia e não é em quantidade segurança suficiente. E hoje em dia o bandido já está enfrentando a polícia. Está vindo uma viatura da PM ou da Civil com 2, 3 policiais, se os marginais estiverem numericamente superior, eles vão reagir, eles vão atirar, porque não tem mais medo. Essa sensação de impunidade é que fortalece a ação desses marginais e vai continuar assim. E que fique bem claro, a Polícia Civil da região, o Gaetano Virgínio como delegado, como diretor, e o coronel aqui também que comanda a PM, eles fazem o que podem. Ricardo. Mas ele não tem como, ele não tem como, é como eu te falei, não há como ter um policial em cada esquina. E os marginais estão aí dando carta e jogando de mão. Resultado, a população fica trancafiada em casa, os bandidos ficam na rua, os estabelecimentos comerciais trabalham sem a mínima segurança, os assaltos acontecem em postos de gasolina, em bares, em padarias, e raramente esses elementos são presos. Bom, e inclusive a gente percebe também a ausência de um equipamento no que envolve a Delegacia da Mulher. A doutora Débora Pérez Lázaro esteve aqui no Hora Geral, muito amiga nossa aqui de toda a produção, do Douglas, enfim. E um dos temas que foi comentado nesse programa, Rocha, é a falta de uma Delegacia da Mulher na Zona Noroeste. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Rocha durante quase 8 anos no Rádio Polícia, pela Rádio Cultura, depois nós fomos para a Rádio Guarujá, enfim. E uma das situações que eu presenciava muito nos plantões policiais aqui de Santos, por exemplo, principalmente nos finais de semana, as mulheres são agredidas pelos maridos ou pelos namorados, vão até a delegacia, fazem a queixa, de repente, no final do boletim de ocorrência, a mulher se arrepende e resolve recuar, só que o documento já foi realizado e aí o homem acaba sendo preso. Só que uma das deficiências que nós temos na cidade de Santos é a falta desse equipamento na Zona Noroeste, Rocha, e que não é de hoje. Não é só uma DDM que falta, não. Lá falta um distrito 24 horas. Porque nem todo mundo que mora na Zona Noroeste tem uma condução própria para procurar o primeiro distrito, que é quem atende à noite. Que é no centro porque o 5º DP fica fechado à noite, finais de semana, feriados. Então, aquela população de todos aqueles bairros, como eu falei, tem mais de 120 mil moradores na Zona Noroeste, eles ficam ao Deus dará. Quer dizer, então, a alegação é de que não pode abrir o 5º DP porque não tem gente suficiente, não tem efetivo suficiente. E que o primeiro atende aquela região. Tudo bem, atende. Mas as pessoas que estão lá no fundão, o ônibus funciona a noite inteira? Não. Então, não. Então, como é que vai a pessoa procurar o distrito para fazer uma queixa? E até a polícia chegar no local, se é que vai no local, já não vai encontrar mais sinal de nada. Eu acho que já há muito tempo a Zona Noroeste necessita de um distrito policial. Poderia ser igual o 7º aqui em Santos, é o distrito policial, anexo a uma delegacia da mulher, junto, no mesmo terreno. Eu acho que iria beneficiar toda aquela população. E você quer fazer perguntas ao nosso convidado? 3041-6777 ou pelo WhatsApp, que é o 981-387000. Ambas as linhas estão à disposição, não é? Nós temos perguntas dos telespectadores, vamos aproveitar para a gente poder, obviamente, fazer com que os telespectadores também participem, não é, aqui do Hora Geral. Como é que o senhor avalia essa ausência do limite quanto à violência em relação à mulher, Rocha? Como é que você avalia? Eu acho que não é só contra a mulher, é a violência contra todos. Todos nós somos vítimas da violência, mas contra a mulher é uma covardia estúpida. É uma covardia inominável. E eu acho que isso aí só poderia diminuir
com ações mais concretas. Exemplo, você deu um exemplo ainda há pouco, a mulher, na hora que ela está apanhando, que ela está sofrendo, ela fica realmente muito nervosa, ela procura a polícia e faz uma queixa. Quando a polícia vai agir para pegar aquele agressor, a mulher desiste e recua, retira a queixa. Eu acho que devia acontecer o seguinte, fez uma queixa, ela não pode ser retirada. O BO é feito na delegacia, houve uma queixa contra o cidadão que agrediu, que fez qualquer coisa, esse BO tem que virar um inquérito policial, tem que ir até o final, porque as mulheres, às vezes, ou tentando reconciliar com aquele agressor, porque tem filhos e ele é quem sustenta a família, aí ela pensa melhor, vai retirar a queixa, que ela pode pensar, caramba, se ele for preso, quem é que vai manter a casa? Lamentavelmente, isso acontece muito. Eu acho que uma das ações mais concretas a respeito disso aí é não permitir que a mulher retire a queixa depois que a mesma foi registrada. Já seria um passo a mais para deixar o agressor ou fazer com que ele pensasse duas vezes. Antes de poder agredir novamente. Antes de bater. Quem bate uma vai bater duas, três e quatro e não para mais. A gente tem mais uma pergunta de um telespectador, vamos acompanhar aqui no Hora Geral. Vou pedir para que a produção possa nos mostrar e para os telespectadores. Pode-se considerar caótico o sistema de segurança da região metropolitana da Baixada Santista, Rocha? Pode-se considerar caótico o sistema de segurança em todo o Brasil. Em todo o Brasil. A Baixada Santista, podemos dizer que é um reflexo disso. Você trabalhou comigo durante muitos anos, fazendo a reportagem no Rádio Polícia, e nós tínhamos uma época em que o bandido aqui, no máximo, ele portava um revólver, uma garrucha, uma pequena escopeta. Hoje talvez, olhando o que acontece nos grandes centros, como Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Brasília, Belo Horizonte, hoje os marginais já usam armas de guerra, porque eles veem que isso aí acontece lá fora, eles utilizam esse armamento aqui também. Haja vista aquele assalto que aconteceu naquela empresa de transporte de valores, usaram armas que a polícia não teve como enfrentar. Armas capazes de derrubar um helicóptero, derrubar um avião. Então, os bandidos estão muito armados, muito bem armados. E a polícia numa situação complicada. Por que eu falo todo o Brasil? Essa semana agora vimos uma reportagem em que a população de uma cidade no Paraná se cotizou para conseguir dinheiro para comprar armas para a polícia militar. E o comandante da PM disse que a ajuda da população é muito bem-vinda. Eu acho que está errado. Quem tem que armar a sua polícia é o Estado, é o governo do Estado. Mas, de qualquer maneira, o povo não aguentava mais, com medo, o povo comprando armas para armar a polícia militar. Isso aí eu acho que é o fim da picada. É o fim da picada. Mais uma pergunta ao Abissair Rocha, vamos ver. Vamos lá. Abissair, e os nossos representantes não devem ser cobrados aí pela população, na sua opinião? Eu acho que devem, porque quando eles se elegem, quando eles se candidatam, eles prometem, né, resolver qualquer problema. Você quer resolver qualquer problema do Brasil? Espera chegar época de eleições, porque aí todos eles têm a solução para cada problema. Agora, depois que eles se elegem, eles esquecem essas promessas. Então, compete também ao povo cobrar. Você votou, você sabe em quem votou? Começa a cobrar. Ele tem que te receber. Ele, por exemplo, se é um deputado federal, está em Brasília, ele vem para a região nos finais de semana ou feriados, e você pode cobrar dele, aí o deputado ou o vereador, e aquela promessa que o senhor fez, não sei o quê, e agora? Cobrar de quem você votou. Eu acho que isso aí tem que acontecer, ele tem que estar presente, não só em época de eleição, ele tem que estar presente durante os 365 dias do ano, né, com eleição ou sem eleição, porque você elege, aquele cidadão é o seu representante, ou na Câmara, ou no Senado, ou na Câmara Municipal. E ele que tem que dar satisfação para você. Sabe, inclusive, Rocha, o Douglas ele enfatiza muito isso, a participação
né, da população, nas sessões da Câmara, por exemplo. Aqui em Santos são 2 sessões por semana, sempre às segundas e quintas, a partir das 18 horas. Mas no momento em que você vai até a sessão, que você participa, você observa as galerias ali não vê ninguém. A não ser no momento de manifestação, onde um sindicato vai para poder chamar a atenção dos políticos, mas a população em si não se dá o trabalho de sair de casa ou de onde quer que esteja para poder acompanhar os trabalhos que são realizados pelos vereadores. Eu digo pelos vereadores, no legislativo aqui da nossa cidade, por exemplo, não vão até a Câmara Municipal para poder ver o que é feito e, às vezes, quando não é feito, poder cobrar. Geralmente dizem que não vão porque não gostam de política ou não gostam de políticos. E vão cobrar de quem depois? Você falou no Douglas, eu tenho visto, o Douglas está nos bairros da cidade, ele está acompanhando a população, ele está sempre presente onde existe um problema maior, problema a ser discutido, a ser debatido, estou vendo ele lá. Mas, infelizmente, você não vê todos os vereadores fazendo isso, né? Naturalmente, a grande maioria aparece na época da eleição. Sim. E aí acabou o ponto final. Agora, o povo é culpado, o povo não gosta de política, mas qualquer evento, qualquer cobrança, tudo isso aí tem o viés político. Então, se a pessoa não gosta de político, vai lá, vota e depois fica cobrando. Depois fica dizendo que aquele político não faz, porque aquele... Mas acontece o seguinte, quem votou não cobra. E como você falou, sessão da Câmara, 2 por semana. Não vai ninguém nas galerias para ver o que está sendo discutido, como está sendo discutido, como está atuando o seu vereador, aquele vereador em que essa pessoa votou. Só pode saber comparecendo, não comparece, não sabe. Mais uma pergunta, vamos saber agora qual é a pergunta. Vamos lá. Vamos lá. Milton Silva, ele é da Areia Branca, em Santos. Abissair, quem poderia implantar a tolerância zero, na sua opinião? Nós falamos isso aqui. Tolerância zero, infelizmente, hoje é meio complicado. Em Nova York foi um sucesso, aqui é complicado. Então, eu acho que o que poderia funcionar como tolerância zero é se a polícia local, né, tanto a civil quanto a militar, tivesse condições de fazer pelo menos uma operação, dessas operações que são feitas, por semana. Essa semana... a operação acontece na zona noroeste. Tem que fazer um levantamento, onde a incidência criminal é maior e quando o bandido age mais naquela região, qual é o horário, todo aquele trabalho de pesquisa que é feito e semanalmente, se fosse possível, fazer uma operação com polícia civil, com polícia militar, a operação abafa naquele bairro, na semana seguinte, num outro bairro. Eu acho que isso aí seria uma espécie, um arremedo de operação zero, tolerância zero. Fica aí a dica, né? Em outros países existe essa tolerância zero, eu também não consigo idealizar nem ilustrar como seria aqui no Brasil. Os governantes em si, que são responsáveis para que a gente tenha segurança, não conseguem, né? E a gente quebra a cabeça diariamente. Primeiro a gente pensa em não ostentar objetos de valor na rua, a gente se proíbe a isso. Relógio, né? Pra gente não perder, celular. A gente não tem o direito de ir e vir mais com tranquilidade, a gente acaba perdendo aí os nossos objetos de valor, e se você reagir, muitas vezes acaba perdendo a vida, e isso não é novidade para ninguém. Eu tenho uma crítica, Alexandre, se me permite, para fazer contra a polícia. É o seguinte, você consegue, no site da Secretaria da Segurança Pública, o número de furtos e roubos de veículos, que aqui na região, é uma coisa absurda. Só que a polícia tem uma falha muito grande, ela fala quantos veículos foram roubados. Ela tem as estatísticas, mas ela não sabe, ou não faz, ou não quer, não tem interesse em dizer quantos foram recuperados. Isso aí seria benéfico para a própria polícia. Sim. Olha, roubaram 3.000 veículos, recuperamos 2.800. Não seria realmente... Traria uma certa positivo, exato. Dizendo que a polícia está trabalhando, está atuando, mas não. Tem a estatística dizendo quantos veículos foram roubados, mas não tem uma estatística dizendo quantos veículos foram recuperados.
Bom, eu quero agradecer, infelizmente acabou o tempo do Hora Geral nessa segunda-feira, a presença do Abissair Rocha, comentarista de segurança pública, jornalista, radialista, que gentilmente atendeu ao nosso pedido para que estivesse nessa segunda-feira aqui, dando aí, obviamente, a sua visão do que aconteceu, tudo no que se refere à falta de segurança na nossa região e no país. Eu agradeço a sua atenção, dá um beijo na Dona Rosa, tá? E espero contar novamente com a sua presença aqui no Hora Geral. E parabéns aos aniversariantes dessa segunda-feira. O Ney Araújo comemora mais um ano de vida, a Gabi Alves, o Frederico dos Santos, o Flávio Matos e a Tânia Gomes. E um abraço muito forte a Ana Cristina, que é a esposa do Douglas Gonçalves, que também hoje completa mais um ano de vida. Que Deus continue abençoando com muita saúde, muita paz e muito sucesso, Ana. Um grande beijo em nome de toda a produção do Hora Geral e um excelente dia para você. Eu agradeço a audiência de todos nessa segunda-feira. Muito obrigado aí pela companhia. Não se esqueça que logo às 4 da tarde, logo mais às 4 da tarde, você confere a reapresentação do Hora Geral aqui pela Santa Cecília TV e através do site euestoucomvocê.com.br. Um grande abraço a todos, uma excelente semana com muita paz e muito amor.